Muito bom dia, Calebs. Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus? E hoje nós estamos na página 34. Página 34. Engano religioso é a mensagem de hoje. Semana passada nós falávamos como nasceu a religião, e hoje nós vamos falar do engano religioso. Página 34 e 35. A aula de hoje é a aula 11, a 11ª aula desse livro. Então vamos fazer aqui uma pequena oração para pedir a Deus para Ele dar direção a nós a esse estudo. Curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos que nós vamos entrar na presença de Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê direção para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo em nome de Jesus. Então vamos lá, engano religioso, página 34. A afirmação que todos são filhos de Deus é a maior das mentiras de todos os tempos. Tem sentido um filho de Deus viver uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, de dor? Não há como aceitar um fato como esse. Ao focar nesse tipo de fé, a religião contraria não só a lógica, mas sobretudo a palavra do Senhor Jesus, que veio trazer uma vida e vida com abundância. Foi isso que Ele veio fazer, nos dar vida e vida com abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para desfazer essa ideia, o Senhor Jesus disse: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. João 3,5. O apóstolo Paulo afirma: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma afirmativa do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 9. Então, por aí a gente já vê. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que nasceram da água e do Espírito. E esse nascer da água, amiga, não é aquele batismo que os nossos pais nos fizeram quando éramos criança. Jesus também passou por aquele ritual. Só que quando Jesus, criança, foi apresentado, que os pais tinham autoridade para fazer. Agora, o batismo nas águas é uma decisão pessoal. A pessoa ela tem que ser adulta e ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Porque a partir do batismo nas águas, ela vai ter que mudar. E muitos procedimentos, muitas atitudes que ela tem hoje, após o batismo, ela deve se corrigir para não continuar praticando certas atitudes que ela pratica agora antes do batismo. Aí nasce da água e sucessivamente nasce também do Espírito de Deus, quando a pessoa se apega a Ele, obedece o que está na palavra dele, ela vai nascer também do Espírito de Deus e aí se torna filho de Deus por adoção, irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso primogênito, nosso irmão mais velho, primeiro. E nós somos aqueles que viemos depois, mas temos promessa da mesma herança, de estar no mesmo reino juntamente com Ele. Vamos dar sequência aqui. Se todos realmente fossem filhos de Deus, para que o Senhor
Deus limitaria a entrada no seu reino apenas para os nascidos da água e do Espírito. Não tinha necessidade. Se todos são filhos, morreu, já ia para o reino de Deus. Mas ele limitou. Só quem nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus. É como alguém que não possui o Espírito Santo, alguém que não possui o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, poderia ser filho de Deus. A pessoa nessa condição sequer pertence biblicamente. Verificamos que essa ideia de que todos são filhos de Deus é mentira, hein? Isso é uma cilada do diabo, cilada do Satanás. De fato, a religião tem oferecido todos os ingredientes para embriagar as pessoas com o engano, os rituais religiosos, as festas tradicionais e as cerimônias sociais induzem a pessoa à fé emotiva. O mais grave de tudo isso não é a ausência de benefícios práticos causada pela fé emotiva, mas o fato de que a religião alimenta a falsa esperança da salvação eterna. Salvação eterna são para os filhos de Deus que têm a vida eterna. Você que não se batizou nas águas, não nasceu do Espírito Santo, se morrer nessa condição, sem aceitar Jesus, é o inferno, o destino qual te espera, o sofrimento eterno, a morte eterna. E diz ainda que lá haverá choro e ranger de dentes, tamanho sofrimento daquele lugar. A prática da religião neutraliza a fé racional. Martim Lutero, por exemplo, Martim Lutero era um padre, adorador de imagem, adorador de rituais. Olha o que aconteceu com ele. Lavava as escadas do monastério, na esperança de se tornar merecedor da graça de Deus. E foi num desses momentos que o Espírito Santo lhe revelou que uma pessoa só se torna merecedora da graça de Deus por meio da fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, no versos 38. Neste exato momento, muitas pessoas estão cumprindo penitências em várias partes do mundo, simplesmente por não usarem a fé aliada à inteligência. A nossa fé tem que ser inteligente, você tem que pensar. Por isso que você deve sempre trazer a sua Bíblia para as reuniões, para você conferir junto com o seu pastor o que ele está dando para você. Tem que estar escrito ali, na sua Bíblia. Na sua religião, Martim Lutero havia aprendido que para ter acesso a Deus, precisava merecer. Já pensou se fosse assim ainda hoje, amiga? Como é que seria, hein? Se fosse dessa maneira? Quem merece a salvação? Nós somos salvos, estamos salvos e seremos salvos pela fé. E para alcançar o merecimento, tinha que fazer penitências. Na verdade, porém, o que o diabo criou, a religião, para manter as pessoas envolvidas no uso da fé emotiva, ignorando a prática da fé racional.
que é a fé racional? É a fé usada com inteligência, que não obedece regras ou doutrinas religiosas, mas a orientação da palavra de Deus. Foi o que eu acabei de te falar. Você tem que ter a Bíblia para você conferir o que você está aprendendo. Sabemos que, deste modo geral, as regras, doutrinas religiosas são criações humanas, totalmente de homem, muitas vezes inspirada em interesses obscuros que, em grande parte, contraria a Bíblia Sagrada. Não há qualquer sustentação inteligente, apenas emoção, inclusive argumento usado pelos ateus para alimentar a sua descrença na existência de Deus. E é que as religiões trabalham com a emoção e não com a razão. Nisso eles estão completamente certos. Então veja, trabalha-se com a emoção. A emoção não é de Deus. Deus não trabalha com emoção. Deus trabalha com a razão e com a fé. Fé inteligente. E você é uma pessoa inteligente. Então se apegue à fé única e exclusiva no Senhor Jesus. Nós vamos iniciar aqui uma oração. E o coordenador termina essa oração aí com você, ele continua aí com você, tá certo? Sentado mesmo, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse ensinamento. E pedimos, meu Pai, não nos deixe ser enganado, mas abra a nossa inteligência para que nós perseveramos nessa fé inteligente até o dia da nossa chamada, em nome do Senhor Jesus, meu Deus.